Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM, todas as terças e quintas-feiras, trazendo uma meditação sobre a liturgia diária, o Evangelho do dia, e também uma reflexão, no processo referente à saúde mental e à resiliência. Hoje nós vamos estar conversando, no primeiro momento, fazendo uma relação entre a mensagem de Jesus Cristo e a mensagem de Sócrates. E no segundo momento vamos estar conversando sobre a salutogênese, essa proposta educativa em direção à educação e o cuidado para a própria vida. Então fique conosco, e reflita conosco sobre esses temas que vamos abordar aqui na nossa Rádio Boa Notícia FM. Quero aproveitar aqui no início para saudar a todas as pessoas que participam aqui do nosso canal, que enviam a sua mensagem de ânimo, de incentivo, de fé, de esperança, animando as outras pessoas a superar e a gerenciar as dificuldades da própria vida. Quero saudar a você que está aí na sua residência, nos acompanhando, você que está aí no ambiente comercial, você que está aí na sua chácara, na sua fazenda, você que está se deslocando. Que o Senhor abençoe e proteja, que você chegue ao seu destino. Quero aproveitar para saudar todos os paroquianos da paróquia Santo Antônio, aqui de Balsas, todos os paroquianos da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e todas as paróquias circunvizinhas que estão neste momento sintonizadas através dos fiéis aqui na Rádio Boa Notícia FM. Vamos ao Evangelho de hoje, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículos capítulo 3, versículos de 31 a 36. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confia-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Palavra da salvação. Caros ouvintes, caros seguidores do canal, esse é um texto belíssimo. O Evangelho de João é um evangelho que traz reflexões teológicas muito profundas, que nos abre para duas dimensões importantes. A dimensão metafísica, esta dimensão transcendente, nos faz pensar que quando falamos desta realidade metafísica transcendente, pensamos no céu, pensamos na eternidade, no reino de Deus, esse reino que Jesus veio revelar, Ele que vivenciou, ele que esteve junto do Pai e que experimentou e recebeu do Pai a sua missão,
as suas instruções para passar para a humanidade, para os seus seguidores, para os seus discípulos. E então, quando pensamos em transcendência e pensamos em metafísica, aqui pensamos nesta dimensão escatológica, nesta dimensão que vai além das coisas terrenas. E nós temos aqui um texto que João nos abre nesta primeira dimensão, que é essa dimensão transcendente, e é uma reflexão também para nós que vivemos nesta realidade imanente. Quando eu penso nessa realidade imanente, eu penso nesta realidade social, política, econômica, religiosa, cultural que nós vivemos. Quer dizer, todo esse complexo de realidades, de vivências, nós estamos neste mundo imanente, nós estamos imergidos neste mundo, na imanência da realidade e da temporalidade, né? Nós estamos nestas duas dimensões, quer dizer, ao mesmo tempo que temos que nos preocupar com as coisas terrenas, as coisas deste mundo, né, que faz parte da nossa realidade temporal, porque somos em partes criaturas também terrenas, né, com anseio, com desejo, com fundamento divino, com fundamento transcendente, metafísico. Nós temos que nos relacionar com essas duas dimensões em nossa vida e integrar estas duas dimensões para o nosso bem-estar, para a nossa harmonia, para a nossa tranquilidade, para a nossa serenidade espiritual. Então, vamos falar primeiramente desse mundo imanente, né? Nesse mundo imanente. E esta realidade que nos fala hoje, né? Através de João, diz: aquele que vem de cima é superior a todos, né? Este de cima aqui se refere à eternidade, junto de Deus, essa realidade metafísica que se está acima ou abaixo, do lado, não sabemos. É uma realidade não palpável, né? É uma realidade do reino de Deus, um reino que vai além da nossa capacidade de imaginar, né? Porque aquilo que sabemos é aquilo que foi revelado, é aquilo que intuímos, é aquilo que deduzimos por conta da nossa consciência, né? Do nosso sentimento, do nosso desejo. Bem, e João vai tecendo o seu texto, né, colocando alguns aspectos interessantes. Ele diz: aquele que vem da terra é terreno, e fala de coisas terrenas, né? Então, quer dizer, quem vem da terra, né? Nós somos pó e ao pó voltaremos, né? Mas do pó ressurgiremos pela graça de Deus para uma vida nova. Esse é o desejo, né, de todos nós. Nós somos pó, né? Nós somos terra, nós somos essa semente que é lançada na terra, que acreditamos profundamente que iremos renascer para uma outra realidade, porque mentes tão brilhantes como a do ser humano, né? Os seres humanos não podem ficar por aí. Nós nos diferenciamos dos outros seres, né, que nos relacionamos. E acreditamos que há um princípio que ordena, que rege, um princípio que governa todo o universo e também a nossa própria vida, né? Então, nós acreditamos profundamente, né, nesta realidade. E João fala aqui que desta realidade que está acima, né, veio alguém para dar testemunho das coisas que viu e ouviu, né? Para dar testemunho, né? Quem é esta pessoa? É Jesus, né? Jesus foi enviado para dar testemunho, né, daquilo que viu e ouviu e recebeu do seu Pai. E ele diz: mas ninguém recebe o seu testemunho. Aí vem o aspecto da fé, né? Você acreditar ou não na palavra, na mensagem, nos ensinamentos de Jesus, né? Entre o aspecto da fé. Então, você acredita que Jesus veio e ouviu as coisas do Pai,
Então muitas pessoas não acreditaram e outras pessoas ainda não acreditam no dia de hoje. Algumas acham que acreditam, mas tem as suas dúvidas. Enfim, cada um ao seu modo, né, é convidado a refletir, a aprofundar este tema, porque diz respeito à nossa vida, diz respeito à nossa harmonia, né? Nós temos que gerenciar conflitos nesta realidade imanente, nesta realidade em que vivemos, onde as coisas acontecem, os relacionamentos, as contas, os boletos para pagar, gerenciar conflitos, intrigas, inimizades, invejas, uma série de problemas, né, de concorrências, fidelidade, infidelidade, uma série de coisas que acontecem nesse mundo imanente, na realidade que nós transitamos fisicamente e transitamos emocionalmente, né, através do nosso ser. Então, nesta realidade temos que gerenciar, temos que estar fortalecidos para melhor gerenciar tais situações, né? Se não estamos imunidos de certas coisas. Que coisas são essas? Não são coisas materiais, são coisas espirituais, né? São palavras, são sentimentos de harmonia, de tranquilidade, de serenidade, de inteligência, de sabedoria, para poder gerenciar as situações difíceis da nossa vida imanente, da nossa vida social, política, econômica e profissional, né? Está fazendo alianças, acordos, aí, separação, divisão, uma série de situações. E, ao mesmo tempo que lidamos com estas situações, tem a dimensão transcendente, a dimensão eterna, né? As coisas do alto. Então, nós temos que nos preocupar com as coisas da terra, com as coisas terrenas e com as coisas lá do céu, né? E estar atento a esta mensagem que Jesus disse, né? Então, será que podemos viver indiferentes a tais realidades que Jesus nos revelou? Muitas pessoas dizem que sim, outros que não. Quer dizer, eu prefiro buscar minha força nesta realidade metafísica, né? Nesta realidade suprema que nos foi revelado aqui nesta realidade temporal através de Jesus Cristo e a sua mensagem. Ele diz que o Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas, né? Confiou todas as coisas. Então Jesus recebe este poder, né? Esta capacidade do Pai de trazer a sua mensagem a todos nós. Ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus, né? Então João nos coloca aqui numa situação difícil, acreditar ou não na mensagem do Filho de Deus. Se acreditarmos, segundo João, receberemos os benefícios, seremos reconhecidos também nesta relação de filiação, né? Porque Deus é o Pai de Jesus, que revela que Deus é Pai não só dele, mas que é Pai de todos nós. Então nós nos tornamos, a partir de um princípio de fé, irmãos uns dos outros, né? Irmãos uns dos outros. E esta irmandade, ela independe de religião, né? Ela independe de religião. Ela é uma irmandade antropológica, teológica, de fé, né? E depois Jesus vai dizer: os meus verdadeiros parentes, né? Mãe, irmãos, pai, enfim, é aquele que faz a vontade do Pai, é aquele que acredita, né? Então, nós somos irmãos uns dos outros, não só pelo aspecto biológico, né? Esse é um aspecto de irmandade, que é muito importante no mundo da temporalidade, no mundo civil, neste mundo imanente. Nós somos comprovados, né, que somos irmãos uns dos outros pelo documento, né, pelo reconhecimento, né, de filiação, seja sanguínea ou de adoção, né?
E tem também esse outro aspecto, né, que é um aspecto mais abstrato, é um aspecto mais de fé, né, que a pessoa se reconhece irmão um do outro pela fé. E aqui nós podemos estar distinguindo aqueles que acreditam que são irmãos uns dos outros por pertencerem a determinada denominação religiosa ou determinado grupo dentro de uma própria igreja, né? Há vários grupos, há vários segmentos, grupos de oração, enfim. Então as pessoas acham que são mais irmãs desses irmãos do que outros irmãos. Mas é um equívoco, né? Uma coisa é afinidade, né? Por aproximação, é uma afinidade por carisma, né? É uma afinidade por espiritualidade, pelo modo de vivenciar a própria fé. Mas é importante ter esta abertura, que é a filiação, ela nos coloca com todo o gênero humano. Nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, nós somos irmãos uns dos outros. Então, o primeiro desafio que nos é colocado é superar estes limites que nós mesmos atribuímos à nossa capacidade de reconhecimento da paternidade e também da irmandade nesse aspecto divino, nesse aspecto teológico, né? Tá superando algumas barreiras. E isso é muito importante porque nos coloca, né, à medida que quebramos certos princípios mentais que estabelecemos, que para nós mesmos, que dificulta a nossa relação com o outro, porque o outro não faz parte do meu grupo, porque o outro não faz parte da minha comunidade de fé, porque o outro não faz parte da minha igreja, enfim. Então, podemos estar estabelecendo princípios que nos impedem de reconhecer o outro, que também é filho de Deus, como sendo o nosso irmão, né? Então, e aí nós ficamos numa vivência exclusivista da fé, né? Então, e esta abertura, ela é muito importante, né, para a comunhão, para a unidade, né? Foi aquilo que Jesus tanto trabalhou. Então, caro ouvinte, esse é um texto belíssimo, né, que João nos coloca e abre a nossa mente para confiar ou não, acreditar ou não no testemunho daquele que esteve nesta realidade suprema, que é superior a todos nós. Aquele que vem do céu é superior a todos, né? É que nos diz o Evangelho de João. E continuemos a nossa reflexão nesse aspecto, vamos para a nossa oração e está retomando aqui o nosso segundo ponto na nossa reflexão de hoje. Oração do dia. Ó Deus, que para expandir a vossa igreja coroaste São Pedro Chanel com o martírio, concedei-nos, neste tempo de alegria pascal, celebrar de tal modo a morte e a ressurreição de Cristo, que nos tornemos testemunhas de uma nova vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado, caro ouvinte, você que está aí nos acompanhando, você que está aí sintonizado na Rádio Boa Notícia FM. Neste nosso primeiro momento, fizemos esse momento de reflexão e oração da Palavra de Deus. Hoje, a liturgia diária nos traz aí a memória, né, do missionário Pedro Chanel, né, que ordenou-se sacerdote e ingressou na Sociedade de Maria, né? Padres maristas, foi para a Oceania como missionário em busca da conversão de pagãos, né? Aqueles que estão apagados para a fé, para a luz de Deus, né? Por isso o pessoal chama de pagão. Não sei se esse é um termo bom, mas enfim, ele desenvolveu o seu trabalho, né, com muita força, com muita dedicação, né? E chegou, né, dado o seu exemplo, dada a sua dedicação, ele se tornou santo, né? Foi declarado santo pela igreja. Lembramos que a santidade na igreja é uma forma de participar da perfeição de Deus. Quer dizer, todo cristão deve buscar a santidade, né? A santidade é um reconhecimento da comunidade
sobre as virtudes, né? As virtudes teologais, as virtudes de fé que um cristão desenvolveu durante a sua vida terrena no seguimento a Jesus Cristo. Então, o santo, né, não é alguém que se autoproclama santo, que se diz santo, né? Não, é um reconhecimento que a igreja faz e diz, olha, esse é um exemplo para os outros cristãos. Eu gostaria de ser santo, mas ainda não sou, né? A igreja ainda não me colocou como exemplo, né? Então, vocês vejam que não é fácil ser exemplo dentro da igreja para todo mundo, né? Para todos os fiéis, né? Quando a igreja declara que uma pessoa é santa, está dizendo que ela é um exemplo, né? É um exemplo a ser seguido, mas esse exemplo, claro, não deve ofuscar o seu caminho para a luz plena, né? Que é o próprio Jesus, né? E não tirar desta direção, né? Então o santo é um exemplo de alguém que, assim como outros, vivenciou bem a sua fé, ao seu modo, ao seu jeito, significando que nós também devemos procurar a santidade, né? Devemos procurar cultivar as virtudes que nos tornam todos irmãos uns dos outros, né? Esse aspecto é muito importante e é um desafio para todos nós cristãos, né? Procurar, né, as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, neste propósito de chegar também à santidade. É isso aí, caro ouvinte, né? Nós vamos entrar agora na reflexão do nosso tema de hoje, né? Que neste segundo momento, refletindo aqui sobre a resiliência nesta proposta de superação de uma atitude que nos leva a patogênese, né, para a salutogênese, né? Quando pensamos patogênese, pensamos a origem da doença, né? Patogênese, né? A origem da doença, né? Os fundamentos da doença, as causas primeiras da doença. Essa é uma investigação, né? Um processo de investigação, né? Para entender os motivos, né? Que levou uma pessoa a adoecer, a sair da sua normalidade, do seu princípio de funcionamento, né? Alguns princípios de funcionamento já têm aí as suas causas na sua própria origem, no seu próprio nascimento, as causas genéticas, né? E estas causas são irreversíveis, né? Até o momento, algumas situações a pessoa tem que aprender a conviver com ela, gerenciar a vida da melhor forma possível, acompanhado com suas limitações, com seus problemas. Então, é importante uma atitude de aceitação, né, de certos problemas que não tem como serem superados, né, que faz parte da estrutura funcional, biológica, psíquica ou emocional, da pessoa. Então é importante que a pessoa aceite para melhor desenvolver o seu ser, a sua estrutura de pensamento, né, a sua personalidade, enfim, como queira chamar, para melhor viver com qualidade. Então, nós temos aí um esforço de superação, né, da patogênese, que se refere, né, aos sinais, aos problemas que vão aparecendo na nossa vida, em todos os aspectos, não só no aspecto da saúde mental, no aspecto, digamos, psíquico, emocional, mas se a gente observa bem as coisas, a realidade, nós vamos observando os sinais e temos que aprender a interpretar estes sinais que a vida vai nos apontando, que a realidade vai nos apontando. E às vezes precisa de intuição, às vezes precisa de dedução, às vezes precisa de experiência, né, para gerenciar estes sinais e, a partir desses sinais, a pessoa tomar medidas
de precaução, né, medidas preventivas, para que o seu problema não ganhe uma proporção mais difícil, né? Porque a partir dos sinais o problema pode chegar se você não está atento, se você não liga para aquela situação, ela vai se agravando e pode o problema se tornar crônico. Aqui vamos pensar um problema crônico, não só no aspecto da saúde mental, mas também no aspecto econômico, né? Então a pessoa, quantas pessoas não sabe gerenciar bem os seus recursos, gasta mais do que ganha e tem dificuldade, né, de gerenciar a sua própria vida e cria uma situação de estresse, uma situação de transtorno em torno de si. Isso, é claro, não tem como trazer tranquilidade, trazer paz interior com as pessoas cobrando, com as pessoas importunando, com ligações, a pessoa tendo que fugir de certos locais, evitar estar encontrando as pessoas, dando explicações sem sentidos, né? Às vezes até mentindo mesmo, enfim. É uma situação difícil. Então você percebe que a situação econômica ela traz um transtorno muito grande na saúde, no bem-estar das pessoas. Então, quando nos referimos aos sinais para conter certos problemas, para que eles não avancem para realidades mais profundas, pensamos também na realidade econômica, pensamos também na questão social, em vários aspectos, em várias dimensões da nossa vida. Então, observar, cuidar, né, os sinais. Depois dos sinais, né, para que o problema não se torne crônico, né, para que a situação não chegue a ficar aguda ou mesmo chegue a se tornar uma patologia. Então, o processo terapêutico, o processo pessoal de restauração de um problema já nesse nível é muito mais complicado, é muito mais complexo. E certas situações às vezes se tornam irreversíveis. É preciso aprender a gerenciar a própria vida já numa própria situação de crise, né? De crise permanente, de crise constante. E como é difícil. Então, o grande desafio mesmo nesta perspectiva da salutogênese, esse termo de Aaron Antonovsky, que é belíssimo, né? Ele desenvolveu esse conceito, né, de salutogênese, e a partir desse conceito ele desenvolveu também uma prática, um conceito educativo, né, um conceito pedagógico de uma educação em relação à saúde, em relação ao bem-estar, em relação ao desenvolvimento das competências e habilidades da pessoa. E a salutogênese, né, que significa a origem da saúde, né, um termo grego, né, um termo latim, né, que foram aí aglutinados e deu origem a esta palavra, né, denominada salutogênese, né? Saluto vem do latim e gênese do grego antigo, né? Duas línguas bonitas, né, que estão aí também na origem, né, do nosso português, né? Tem muito do grego e do latim. Caro ouvinte, né? Então nós temos que olhar a nossa vida em várias dimensões, né? A saúde mental envolve vários aspectos, várias dimensões da nossa vida que temos que estar atento aos sinais, para que esses sinais não se desenvolvam no nível crônico e nem no nível patológico e a situação não fique difícil. Então, nessa perspectiva da salutogênese, do cuidado, do autocuidado, na perspectiva do empoderamento, né, da autoconfiança, da autoestima, você pode estar interessando por si mesmo, né? Parece estranho, né, essa afirmação, mas mostrar interesse por si mesmo, né? E o que é esse interesse por si mesmo? É justamente cuidar de si, ter tempo para si,
né? Quantas pessoas vivem numa agitação constante, né? Num ir e vir, numa aceleração de pensamento, angustiada, querendo resolver e gerenciar tantas situações, né? Que o mundo moderno nos exige, através das tecnologias. As próprias pessoas pressionam umas às outras, mandam mensagem, já querem uma resposta de imediato. Imagina você que tem aí 300, 400, 1000 pessoas ou até mais conectadas consigo, e de repente uma pessoa manda uma mensagem, um bom dia, e quer uma resposta logo de imediato. Enfim, não é fácil, né? Não é fácil. Então nós temos que ter esta capacidade, esta paciência também, de não estar pressionando os outros, né? Que aquilo que nós façamos ao outro, façamos com certo desprendimento, e não criemos falsas expectativas em relação aos outros, expectativas essas que os outros nem às vezes sabem em relação a nós mesmos, né? Então às vezes criamos certas fantasias, certas perspectivas, buscas que queremos encontrar no outro, mas é tempo perdido, né? Então faça o que você faz, mas não espere muito em troca. Faça o bem por lhe fazer bem, né? Porque você gosta de fazer o bem, né? Não procure recompensa. E o Evangelho diz que o Evangelho diz que aquele que recebe a sua recompensa aqui na terra, vai receber lá no céu. Então, se você quer ser premiado lá no céu, meu irmão, minha irmã, então não fique aí exigindo dos outros certas coisas, né? Cobrando, né? Então coloque isso aí na conta de Deus, né? Para que Ele possa lhe pagar, né? Ele tem muita dívida que muitas pessoas já atribuem. Enfim, deixando a brincadeira de lado, vamos para esta proposta educativa, né? Da salutogênese, né? A salutogênese é essa atitude pessoal, né, e de cuidado que cada um deve ter, na visão de Araújo Antonovsky, consigo mesmo, né, que passa pelo autoconhecimento, pelo fortalecimento da autoestima, né, mantendo o ânimo, né, a alma aquecida, né, fortalecida, e a partir do autoconhecimento a pessoa vai poder gerenciar melhor as suas competências, as suas habilidades, para gerenciar os seus problemas e resolver certas questões, né? E continuar dentro desse processo, né, na perspectiva de uma boa significação das coisas, da realidade que se apresenta, né? O conhecimento, né, a gerenciabilidade e a significabilidade, né, 3 pontos importantes para o autodesenvolvimento. Aqui a pessoa está procurando manter um padrão de vida, um padrão de qualidade, e não recuperar aquilo que perdeu. É diferente, né, essa proposta aqui. Uma complementa a outra, uma foca na direção da patogênese e outra em direção à salutogênese. Na nossa vida nós vamos perceber que temos os altos e baixos, né, momentos da nossa vida. Tem um irmão que gosta de dizer que a seguinte expressão, né, ele mora em São Luís, né, tem contato ali com o mar, com as praias, com o movimento das marés, que são muito interessantes. Ele gosta de dizer que maré sobe e maré desce, maré enche e maré vaza. É um pensamento simples, é uma observação simples, mas que tem uma mensagem muito grande. Ele diz: é importante saber o momento, né, de entender o movimento das marés, porque senão a gente pode acalhar, né, a gente pode aí ficar perdido no meio, né, aí do mar, no meio do oceano. Então, maré sobe e maré desce, maré enche e maré vaza, né? A Bíblia já nos fala que houve 7 anos de vacas gordas, né? Um período de vacas gordas, um período de vacas magras, ali que José descreve essa realidade lá no Egito. Então,
O que fazer no período das vacas gordas, né? Então é importante aí gerenciar com tranquilidade a sua vida, né? Os seus recursos, para que nos períodos de vacas magras, né, a pessoa possa estar colhendo um fruto, né, daquilo que produziu, daquilo que acumulou, né? Isso não quero dizer que o acúmulo, né, exagerado, a pessoa ficar pensando em acumular bens, aquelas coisas, não. Mas você tem que ter uma certa reserva, né, para os momentos de emergência na sua vida. Isso pensando na saúde econômica, na saúde financeira. E como é difícil gerenciar esse aspecto. Eu confesso que não tenho muita capacidade nesse aspecto. Minha resiliência não é muito boa, né? Estou tentando aprimorar as minhas capacidades, mas não é fácil, né? Não é fácil. É mais fácil falar do que tomar medidas nesse sentido, né? Medidas eficazes. Mas a gente reconhece que precisamos melhorar nesse aspecto, né? Porque é um aspecto que ajuda assim a atrapalhar muitos outros, né? Contribui com o estresse de muitos outros aspectos da nossa vida, né? Então, o gerenciamento do aspecto econômico, isso faz parte da saúde, né? Do bem-estar, né? Da tranquilidade pessoal. Nesse sentido, é importante frisar que, claro, é importante na saúde mental não estar criando necessidades desnecessárias, né? O que são essas necessidades desnecessárias? São necessidades supérfluas, necessidades que não têm muito propósito de satisfação a nossa realidade profunda, a nossa realidade interior, da nossa alma, do nosso espírito, né? São realidades passageiras. Então, cuidado, né, com você, porque à medida que você vai criando necessidades, você tem que suprir estas necessidades, né? E quanto mais necessidades você cria do ponto de vista econômico, mais gasto você vai criando, né? E isso em relação também às pessoas, né? Quanto mais necessidades você cria para estar com as pessoas, você vai estar com elas, você está próximo delas. À medida que você não cria necessidades, você também se fecha, né? E não necessita das pessoas, né? Esse é um movimento às vezes involuntário, né? Que não percebemos, não refletimos sobre isso, mas reflita que você vai ver se eu tenho razão ou não neste aspecto. Dê a sua opinião, escreva aí no canal, né? Participe conosco, né? Sobre essas reflexões, né? Isso ajuda muito a gente estar partilhando, interagindo. Então, dentro desta perspectiva, né, de educativa, né, em relação à salutogênese, é importante estar trabalhando alguns fatores, né, que nos ajudam na nossa reflexão, que ajudam no nosso aprimoramento pessoal, né? Manter aí o otimismo, né? Manter o otimismo é muito importante, né, nesse aspecto, né? Manter o otimismo. Outro aspecto importante é manter a capacidade de aceitação, né? Aceitar certas coisas que perdemos, certas coisas que não tem como mais serem recuperadas, né? Aí você tem que apenas significar, encontrar um sentido bom mesmo em relação àquilo que foi ruim, né? Então, como é difícil, mas superar, né? Superar na sua mente, superar na sua emoção, né? Na sua consciência, certas questões que passaram, né? Ou significar da melhor forma possível, né? Então, esse é um aspecto importante que ajuda a pessoa a estar aprimorando a sua capacidade de resiliência. Outro aspecto importante é a capacidade de tomar decisões orientadas, né? Decisões orientadas e não precipitadas, né? Às vezes a pessoa não tem o hábito de, diante de decisões importantes, né? Os monges nos ensinam que é importante a meditação, o retiro,
o recolhimento, né? E a interioridade, a pessoa que em muitos lugares, tem lugares, casas de retiros, né? Você pode ir para a sua chácara, a chácara de um amigo, né? De se recolher, né? Andar a cavalo, né? Andar a pé, andar de bicicleta, enfim, pode fazer a sua caminhada, né? Pensando, refletindo, né? Sobre a sua própria vida, contemplando a natureza, né? E buscando inspiração para encontrar uma solução bem orientada, uma solução bem fundamentada, que depois você não vá se arrepender, né? Isso é muito importante. Quantas pessoas agem e depois vão refletir sobre aquilo que agiu, né? Meu Deus, por que eu fiz isso? E agora, né? E como às vezes tem pessoas que agem assim, já tem um padrão de funcionamento assim, né? Outras não, outras pensam bastante, pensam e não agem, fica só no pensamento, não tem coragem também de chegar a uma ação, né? A uma atitude, né? Prolonga, né? Certos sofrimentos, certas angústias ao longo da vida, porque não tem força interior para tomar certas decisões, porque às vezes as decisões envolvem não só a pessoa, né? Envolve outras pessoas, outras circunstâncias, outros problemas, e às vezes quem está de fora da situação acha, fica dando conselho, mas não tem uma dimensão do todo, né? Não ouviu a pessoa e as suas angústias, as suas inquietações, os seus problemas, e por isso tem dificuldade de tomar uma decisão, né? E muitas pessoas vão viver o resto da vida assim, né? Inseguras, incertas, na dúvida mas vão estar prorrogando, né? Certas dores, certos sofrimentos, certas decisões, porque não vão encontrar força interior na sua vida para tomar certas decisões, né? É importante a gente ter esta capacidade de refletir, né? Esta capacidade de se permitir olhar para a nossa própria vida e a cada dia estar fazendo opções conscientes, né? Tomando decisões de uma certa forma ou na medida do possível orientadas, né? Então é importante aí estar conjugando não só a emoção, mas também a racionalidade, a consciência, a capacidade de pensar, né? Nós falamos muito de fé, mas esquecemos às vezes o pensamento, né? O pensamento. Tem gente que acha que a realidade, né, é só a fé, né? Tudo resolve pela fé, né? E não é, né, só pela fé, né? Deus nos deu não só a fé, Deus nos deu a razão, Deus nos deu o conhecimento, Deus nos deu a sabedoria, a capacidade de discernimento. Salomão pediu sabedoria, né? Sabedoria, né? Capacidade de discernir, né? Então nós temos que ter fé, mas temos que ter sabedoria. A sabedoria inclui não só a fé, mas também a razão, né? A capacidade de pensar, de ajuizar, né? De atribuir valor às coisas, né? E tomar uma decisão, né? Outro aspecto importante nesta caminhada da salutogênese é a capacidade de não se vitimizar, né? De não se vitimizar, de deixar a condição de vítima, né? Deixar a condição de vítima e superar, né? A partir da autoestima, da autoconfiança, eu quero, eu posso, eu consigo, né? Eu tenho fé, eu vou, enfim, você pode, né, avançar na sua própria vida, né? Então, esta capacidade, né, de deixar a condição de vítima, não fique se sentindo vítima, né? Você é uma criatura de Deus, abençoada, desejada, né? Você tem suas virtudes e qualidades, né? Não se vitimize, né? Vá para a frente, né? Saia da resistência e desenvolva a resiliência em sua vida.
Outro aspecto importante é assumir a responsabilidade pela própria vida, né? Estar no controle, né? Não fique nesse apadrinhamento, esperando aí do pai, da mãe, do avô, da avó, de quem quer que seja, do esposo, da esposa, enfim. Trabalhe, né? Procure, né, se sustentar, gerenciar a sua própria vida e partilhe com o outro, né, aquilo que você conseguiu, aquilo que você está conseguindo, né? Esta confiança no outro não deve nos levar a apropriar do outro, né? Nos apropriar do outro, né? E sufocar o outro, não deixar que o outro desenvolva as suas competências e as suas habilidades, tentando poupar, especialmente do trabalho, né? Quantas pessoas hoje vivem num comodismo ou num certo conforto que alguém proporciona, mas a pessoa não move uma palha, não faz nada para gerenciar a sua própria vida, né? A pessoa não sabe quanto custa um quilo de arroz, né? 1 quilo de feijão, um pacote de sal, quer dizer, tudo já vem para o prato, bem preparado, bem organizado. Cuidado, você é pai, mãe de família, né? Você é avô, vó, né? Todos nós que interagimos com as pessoas e não criamos essa responsabilidade pessoal, esse cuidado com a própria vida. Tem pessoas que acham que é natural e normal que as coisas caiam do céu como um maná ali a partir de uma oração na mesa, e não é assim que as coisas funcionam. Então, chamar para a responsabilidade, partilhar na medida do possível, cuidado um com o outro e o cuidado com a própria vida, né? Planejando, né, bem as coisas, né? Construindo rede de relações sociais saudáveis, né, tranquila. Cuidado com os ciclos de amizades, com as pessoas que você tem em torno de si, né? Porque é fruto também de estresse, né? As amizades você pode estar escolhendo, as pessoas com quem está você pode estar escolhendo, outras coisas não podemos, mas isso você pode, né? Então tenha coragem, né? Se você não está se dando bem com certas pessoas que estão lhe fazendo mal, né? A amizade não avança, então peça desculpa, se afaste, se distancie, né? Não vá ficar se irritando também a outra pessoa, né? E talvez seja importante para você e para aquela outra pessoa, né? Tomar uma outra atitude, né? Planejar bem o futuro, né? São todos esses aspectos, caros ouvintes, são aspectos que nos colocam na perspectiva da salutogênese, né? No aspecto do bem-estar, no aspecto da saúde mental, né? Isso é muito importante. Estamos aos poucos chegando, né, ao final do nosso programa, né? Eu tinha colocado de dar uma palavrinha, né, mas sobre Sócrates e Jesus, né? Mas vamos deixar para uma outra oportunidade, né? Vamos deixar para uma outra oportunidade, né? Nós vamos ter outros momentos, esperamos com a graça de Deus, e assim a gente pode estar abordando esse assunto aqui na Rádio Boa Notícia, né? Então vamos trabalhar nesta perspectiva da educação da saúde mental, do bem-estar, né? Revigorando a nossa vida, revigorando a nossa alma. Então vamos aqui para o momento de oração, para o momento, né, chegando ao final, vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, fazendo, né, uma oração. Vamos fazer a oração do abandono, né, de Carlos de Foucault, né? Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contanto que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me e entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. Estamos chegando aí ao final com esta oração, né?
Então, muito obrigado a você que esteve conosco até agora, participando aqui da Rádio Boa Notícia FM. Se você gostou da nossa programação, ative aí o sininho, né, e se inscreva no nosso canal e passe a acompanhar a nossa programação pelo YouTube. Você pode estar enviando o link também para as pessoas do seu ciclo de amizade. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.